tudo bom? Vamos iniciar nosso canal com a primeira aula, que vai ser de recortar o fundo, retirar o fundo de objetos, de pessoas, tá? Fazendo todo esse processo que muita gente acaba me perguntando, então vou fazer um vídeo sobre isso. Vamos começar com essa primeira etapa. Vou explicar sobre algumas ferramentas e depois vou estar mostrando. Então a primeira etapa vai ser com apenas um objeto simples e depois com uma pessoa, aquele corte de cabelo que o pessoal apanha. Vamos estar ensinando passo a passo esse processo, tá? E na aula seguinte vamos estar mostrando como trabalhar com a densidade de brilho de cor desse objeto que a gente recortar, com um outro fundo que a gente escolher. Então ele tem que estar com igualdade, para não ficar aquela montagem seca, feia, né? Bem, vamos dizer, bem esculachada, tá? Vamos lá pro vídeo, espero que gostem, compartilhem, tá bom? E dê sugestões de novos vídeos aulas, que eu vou estar disposto a estar fazendo para vocês, né? Que o intuito é disso, ajudar cada vez mais, tá ok? Vamos lá então! Bom, nós vamos estar abrindo o Photoshop. Estou trabalhando com a versão CS6, mas isso não vai interferir em nenhuma versão que você tiver, ou anterior ou superior, tá normal, sem nenhum problema. Vamos então abrir. Eu tenho já uma pastinha para a nossa aula. Vou estar arrastando o nosso arquivo, que será uma imagem de um vaso, tá? Nós vamos estar retirando esse vaso, deixando ele apenas com um fundo vazio e salvando ele em PNG, para que na aula seguinte possamos estar colocando ele dentro de um fundo, tá? E criando uma arte para post, né? Post, como o professor pronunciou, que seria uma arte para rede social, tá ok? A gente vai fazer como se fosse uma arte para uma propaganda ou publicidade de arquitetura, ou arte, o que quer que seja, tá ok? Então vamos estar abrindo, já vou na pasta direto, porque eu tenho uma pasta salva, né? Vamos para a aula 1. Esse arquivo depois, no final do vídeo, vou estar deixando um endereço de e-mail, e também na descrição do vídeo embaixo vai ter um e-mail. Quem quiser pode estar enviando para mim o seu e-mail, e envio o arquivo para que a aula fique fácil para você estar praticando em casa, tá ok? Vamos lá então, vou arrastar a imagem fechada para dentro do Photoshop para começarmos a trabalhar, tá? Vou ensinar de uma forma mais prática, mais simples. Eu trabalho com a caneta na parte de recorte de objetos, como pessoas também, mas hoje a aula vai ser sobre objeto, tá? Vou aumentar um pouco mais a imagem para ficar mais fácil de recorte. Vou usar essa ferramenta aqui, ó, a caneta, tá? Tem outros tipos de funções delas, a aula não é para isso. Será para estar usando a ferramenta caneta para recorte de objetos ou pessoas. Como eu já disse, hoje a aula será de objeto. Como que funciona? Ela funciona sempre em linhas de 2 pontos, tornando uma linha paralela, tá? Nunca indico fazer fora, como estou fazendo agora, tá? E também não indico a fazer muito rente ao objeto, tá? Por quê? Para que não evite uma invasão, ou que esse pedaço de fundo ou de uma cor ou onde quer que o objeto seja recortado junto com o objeto. Queremos apenas o objeto. Vamos lá. Eu sempre vou fazer o corte e indico a pessoa que for estar fazendo a aula ou for estar trabalhando a clicar sempre um pouco mais para o lado de dentro do produto, do objeto, tá? Para que seja um corte mais preciso e que não haja invasão de fundo ou uma outra imagem junto. Então a gente vai trabalhar com um clique, vamos bem para cima, dá outro clique e temos uma linha reta, tá? Ah, Cleiton, mas ali vai ter a curva, tá vendo? Tá, chegando ali eu vou explicar como que vai funcionar o trabalho com a caneta. Vamos lá então, sempre de um ponto a outro ponto, ele trabalha dessa forma, tá? Como já tem um ponto final, vamos criar mais um novo ponto, tá? Agora temos essa curva aqui do vaso, correto? Ó. Para que podemos fazer essa flexão, para que fique contornado de acordo com o objeto, vamos dar um clique no meio dessa linha reta, paralela, né? Tá vendo que criou um novo ponto? Esse é um ponto de quebra, tá? Que ele vai permitir a gente flexionar essa linha. Então se a gente pressionar o Ctrl, ele vai se tornar uma setinha branca, tá vendo? Eu soltei o Ctrl, ponta da caneta, apertei o Ctrl, branco. Segurando o Ctrl,
dou um clique no botão esquerdo do mouse e arrasto para onde eu quero, olha só. Ele faz essa flexão, ó, do objeto, tá? Então vamos estar colocando aqui, olha lá, um pouquinho sempre mais para lá de dentro. E vamos estar trabalhando dessa maneira, sempre de um ponto a outro ponto, para que possamos fazer ela se tornar uma linha flexível e tornando assim um corte mais preciso, tá? Mais profissional. Olha lá. Não tem segredo. Isso, com o tempo, você vai pegando uma prática também um pouco mais de velocidade e vai indo sempre de um ponto ao outro, tá? Esse de um ponto ao outro é bom porque ele deixa os cortes bem melhor, bem mais com precisão, né? Lá, sempre de um ponto ao outro ponto, até fecharmos todo o objeto, uma pessoa, tá vendo? Deixa eu voltar aqui um pouquinho para dar um contorno também no vaso, né? E vamos estar fechando esse contorno. Fechamos ele, diminuindo um pouco para vocês poderem ver. Olha, acompanhou todo o objeto. Então, a partir daí, com a caneta, vendo que já fechou um círculo, tá com símbolo de asterisco, quer dizer que o corte, o contorno que você quis sobre fazer o corte já está fechado. Vamos clicar com o botão direito, criar mais seleção, porque nós vamos estar criando a seleção do que foi contornado. Nova seleção. Essa difusão aqui ela é muito relativa, depende para o que você vai querer usar o corte, tá? Como a gente quer um objeto e vai ser um fundo de arte, eu não quero que ele seja difuso, eu quero ele em raio de difusão 0. Vou explicar, vou te mostrar com 0 e depois vou te explicar com 1, 2, 3 para você ver a diferença na parte do corte do objeto, tá ok? Bom, então vamos colocar com 0, certo? Já está feita a seleção. Ou a gente aperta Ctrl X, que ele vai recortar, ou podemos ir na opção editar, recortar. O Ctrl X que eu falei que é um atalho de teclado, tá? Recortamos o objeto. Eu vou aumentar aqui para vocês verem o corte, tá vendo, ó? E dá uma distorçãozinha porque a imagem é baixa, né? Mas ele foi, se a gente diminuir, o corte ficou preciso, tá ok? Mas vamos lá então. Ah, Cleito, mas se fosse então com o raio de difusão um pouco maior, vamos colocar aqui um 5 para vocês verem a diferença e dar um ok. Mesma coisa, né? Ctrl X, ou vai lá no menu editar, recortar. Vou dar um Ctrl X. Olha a diferença agora. Ele ficou difuso, tá? Ele fez tipo uma difusão. Ele vai ficar um pouco esbranquiçado, que fala, né? A lateral quando você colar o produto. No Ctrl V ou editar, colar. Eu vou arrastar o objeto do lado para vocês verem como que ficou, ó. Aqui no lado escuro é mais fácil. Ó, quando usamos difusão, tá? Isso vai variar muito de acordo com o que você vai precisar do objeto. No nosso caso, nós não vamos precisar do objeto assim. Então eu vou estar desfazendo, tá? Editar, retroceder uma etapa. Editar, retroceder uma etapa. E vamos indo. Ou Alt e Ctrl Z. Tá legal? Bom, no nosso caso vamos estar trabalhando com raio difusor 0, corte seco. Ok. Ctrl X ou editar, recortar. E vamos colar agora. Ou editar, colar ou Ctrl V. Tá? Eu vou no Ctrl V. Vou deixar na lateral para vocês verem a diferença. Olha lá o corte seco. Tá? 90% do trabalho ou mais você vai trabalhar sem um corte seco, que é uma precisão de corte para fazer as automontagens, né? Tá ok? Deixa eu colocar aqui de volta. Vou diminuir a tela. Vou deletar o fundo, né? Vou no plano de fundo e aperto a tecla Delete. Temos objeto com fundo vazado, tá? Retiramos o fundo e temos objeto. E agora vamos salvar esse objeto em PNG. Por quê? Para que
você possa sempre ter um item, essa imagem, né, esse objeto, salvo em PNG, para você usar em vários outros tipos de imagem, montagem. Você sempre vai ter um arquivo salvo em PNG, sem um fundo, e você podendo fazer qualquer tipo de arte com esse objeto. Então vamos em arquivo, salvar como PNG. Aqui eu já tenho um vaso eu fiz um teste já, né? Então a gente vai salvar como vaso, tá ok? Vou salvar, vou substituir ele, porque eu já tenho um, ok? No caso você não vai ter, né? Então é só salvar. Ok. Na compactação a gente sempre vai trabalhar com nenhum rápido, porque como é imagens para internet, ou para um site, então não tem necessidade de ele ser gravado um pouco lento, menor. Vamos fazer coisa rápida para que fique mais leve para visualização de internet. E dá um ok. Pronto, né? Temos um objeto recortado. Poderia ser uma pessoa, que vai ser na próxima aula, e podemos usar em qualquer montagem. E é isso aí nessa aula. Na próxima aula vamos estar colocando um fundo, ou melhor, esse objeto em outro fundo para criar uma montagem de um post. Tá ok? Essa foi a primeira aula sobre recorte de imagem, tá? Espero que tenham gostado. Na parte 2 vamos estar inserindo essa imagem sobre um outro fundo para estar criando um post de internet. Será a aula 2, tá? Espero que tenha gostado. Dê sugestões, opiniões, compartilhe, curta o like. Lá na mensagem, manda o seu e-mail para mim, que eu vou estar mandando. Se você não tiver imagem para estar trabalhando e treinando esse exercício, eu vou estar enviando para você por e-mail. Então curte lá, manda o seu e-mail e compartilhe. E se inscreva no nosso canal, agradeço muito. Até a próxima!